Marcos capítulo 9 também lhes dizia: verdadeiramente vos digo que, dos que aqui estão comigo, há alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, tão brancas como a neve, tanto que nenhum tintureiro sobre a terra as poderia deixar tão brancas. E apareceu-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Então Pedro, intervindo, disse a Jesus: Mestre, bom seria que ficássemos aqui. Façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias, pois não sabia o que falava, porque estavam como fora de si. Depois veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E imediatamente, olhando ao redor, não viram a mais ninguém com eles, senão a Jesus. E quando eles desciam do monte, mandou-lhes que a ninguém dissessem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E guardaram aquelas palavras dentro de si, indagando o que seria aquilo, ressurgir dentre os mortos. Então lhe perguntaram, dizendo: Por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E ele respondeu-lhes, dizendo: Na verdade, Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deva padecer e ser rejeitado? Mas eu vos digo que Elias já veio e lhe fizeram tudo o que quiseram, como a respeito dele está escrito. E quando veio ao encontro dos outros discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E imediatamente toda a multidão, vendo-o, surpreendeu-se e, correndo para ele, o saudaram. Então ele perguntou aos escribas: Que é que disputais com eles? E respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o toma, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus lhes respondeu, dizendo: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o jovem. Então o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isto lhe acontece? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o lançam no fogo e na água para o matar. Mas se podes fazer algo, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: Se podes crer nisto, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do jovem, clamando com lágrimas, disse: Creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E vendo Jesus que a multidão se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então o espírito, gritando e agitando muito, saiu, e o jovem ficou como morto, de tal modo que todos diziam: Está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos lançá-lo fora? E ele lhes respondeu, dizendo: Esta casta não pode sair com nenhuma outra coisa, senão com oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e ele queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E morto, ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e tinham medo de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes: Que discutis entre vós pelo caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido uns com os outros sobre qual deles seria o maior. Então, ao assentar-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se algum varão entre vós quiser ser o primeiro, este mesmo será o derradeiro de todos e servo de todos. Então, tomando um menino, colocou-o no meio deles, e levantando os seus braços, disse-lhes: Aquele que receber em meu nome a um destes meninos, a mim me recebe. E aquele que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome lançava fora os demônios, e nós o proibimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: Não o proibais, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, e em seguida fale mal de mim, porque aquele que não é contra nós, é por nós. Aquele que em meu nome vos der um copo de água fria,
porque sois de Cristo, verdadeiramente vos digo que de nenhum modo perderá a sua recompensa. Mas qualquer que for pedra de tropeço a um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe pendurassem uma pedra de moinho ao pescoço e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o lago de fogo, onde o fogo é inextinguível. O seu verme não morre e o fogo é inextinguível. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Melhor é entrares na vida coxo do que tendo os dois pés seres lançado no lago de fogo, onde o fogo é inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo é inextinguível. Ou, se o teu olho te faz cair, arranca-o fora, pois é melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no lago de fogo, onde o seu verme não morre e o fogo é inextinguível. Porque todo homem será salgado para o fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos, e guardai a paz uns com os outros